caberia um pedido de ele continuar exercendo a sua função até esse julgamento acontecer? Seria um efeito suspensivo? Porque a gente vê alguns casos. A gente vê em outras situações, não de doping. Mas é a pergunta. Já que foi retroativo, não vai para o clube e ele acaba sendo beneficiado, porque ele exerceu a sua função nesse 1 ano. Então eu queria saber assim, se demora um tempo muito longo, cabe um efeito suspensivo para ele poder jogar até o julgamento? Fala comigo, Rubro Negro! Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do ESPN FC-BR de hoje à noite, e eu vou soltar esse vídeo tarde mesmo, que eu solte ele 10h30 da noite, às 22h30. Eu vou soltar ele porque nesse vídeo nós temos alguém que trabalha no STJD, eu não lembro agora qual que é o papel dele. Ó, procurador do STJD, ou seja, o cara sabe o que condenou o Gabigol. E nesse vídeo ele comenta exatamente sobre a condenação de Gabigol. 2 anos suspenso do futebol por antidoping, por dopagem. Então nesse vídeo nós temos informações, ele explica por que o Gabigol foi banido. Eu não vi, confesso que eu não vi, então não sei se ele vai falar que foi justa ou que foi injusta. Duvido que ele vá falar que foi injusta, já que ele trabalha no STJD, né? Mas, enfim, créditos desse vídeo, ESPN Brasil, programa ESPN FC-BR. Antes de irmos para tudo isso, eu tenho que pedir para você que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também acione o sino de notificação, porque isso é muito importante. Recado dado, pedido feito, vamos ouvir o procurador do STJD a respeito da condenação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Bom, vamos com um convidado especial aqui no nosso clube, no UFC, João Guilherme Guimarães Gonçalves, procurador do STJD, para a gente entender um pouco mais sobre esse caso do Gabigol. Doutor João Guilherme, muito obrigado por atender a gente aqui na ESPN. E gostei de ver que o senhor é atleta com a bicicleta ali atrás, então sabe das coisas do esporte, não só quando o assunto é lei. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer imenso falar com vocês. De fato, o esporte ele está na veia, tá? Gosto muito, adoro o ciclismo, sou ciclista amador e gosto demais. O esporte ele precisa ser sempre protegido, tudo em nome da boa ética. E é um prazer estar aqui para falar com vocês, se é que eu consigo falar alguma coisa do caso. Pois é, a gente tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, a primeira é esse caso. O Flamengo já soltou nota oficial que vai recorrer à Corte Máxima do Esporte na Suíça, o TAS. Esse processo é um processo lento? Dá para estimar quanto tempo isso demoraria para ser julgado na Suíça? Deve ser super lento, eu acho. Eu acredito que não dá para estimar quanto tempo demorará, né? De fato, o atleta ele optou, né? O Gabriel ele é um atleta de nível internacional, reconhecido pela Federação Internacional como de nível internacional. Então, ele tem essa opção, né? Ele poderia optar tanto pelo procedimento ordinário quanto o procedimento extraordinário. E o Gabriel optou pelo procedimento extraordinário, começando a sua primeira instância no Tribunal Pleno, e agora o recurso cabe ao caso, como muito bem dito por Vossa Senhoria, né? Esse de fato é o caminho, mas eu não conseguia te precisar, porque agora envolve uma outra instância, um outro tribunal que foge da nossa alçada, e ainda cabem aí embargos de declaração, né? Então o processo ainda não terminou no Brasil, isso precisa ser sempre bem lembrado, né? Ainda que os embargos, no meu sentir, sejam com chances remotas, né? Eles ainda existem, né? E não dá para estimar quanto tempo isso vai demorar para ocorrer. Tá. João Guilherme, é um nome conhecido aqui do nosso clube, né? Com certeza, falei com ele hoje, por sinal. Agora, Mauro, é um caso até raro, né? Esse tipo, né? Acho que a gente tem que levantar aqui, né? Sim, e eu gostaria de saber, pelo que eu entendi ali, doutor João Guilherme, o Gabigol poderia recorrer aqui ainda, antes de ir ao CAS, é isso? Por embargos de declaração. Uhum. Mas aí seria para sanar eventual omissão, dúvida, contradição, para depois recorrer ao CAS. Se ele optasse por ser julgado pela instância ordinária, isso ele poderia ter
perfeito. Ele seria julgado pela Câmara em primeiro grau e em segundo grau seria o Tribunal Pleno. Ele optou pela seara extraordinária, então o caso sobra agora para o caso depois de embargos de declaração, se houver. Ô, doutor, o senhor entende que essa pena é por causa da tentativa de burlar o teste? Porque houve a demora para a realização, mais que o desrespeito, é a desconfiança que leva a essa pena ser tão longa, de 2 anos? Não, a pena, se você parar para analisar, ela é a mínima, né? Porque a sanção por fraude, ela começa numa sanção base de 4 anos e pode ser derrubada até 2 anos, se você conseguir comprovar alguma condição excepcional. O caso em específico, eu não conheço ele, o julgamento em si eu não participei. Então, eu não consigo trazer as minúcias para saber quais foram as condições excepcionais que derrubaram a sanção de 4 para 2 anos. Isso aí eu não posso falar, e mesmo que eu tivesse conhecimento disso, eu não poderia falar, porque o processo ele corre em segredo de justiça, né? Então, mas com relação aos procedimentos, isso nós conseguimos conversar, e naquilo que eu conseguir sanar as dúvidas, eu com certeza vou me esforçar. O doutor João, o exame foi feito e ele não foi pego no doping. Não existe doping para o Gabriel. Mas existe uma suspeita. A suspeita de que ele tenha dificultado ou tenha limitado ou tenha intimidado ou não tenha tratado bem as pessoas. Tudo isso pode levá-lo a uma pena dessa gravidade? O primeiro ponto aí que a gente precisa dar uma desmistificada na dopagem diz respeito a se é doping ou se não é. Se é caso de uma infração à regra antidopagem ou não. O instinto, digamos assim, do ser humano já nos leva àquela posição de que é a presença ou o uso de uma substância que leva a pessoa a uma infração à regra antidopagem. Não. Nós temos 11 infrações que configuram a infração à regra antidopagem. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa premissa. A fraude é uma infração à regra antidopagem, assim como a fuga também a cumplicidade também a administração de medicamentos de forma equivocada também é uma fraude, uma conduta contrária à ética e às sanções antidopagem. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, esse zelo. E tendo isso em mente, nós temos aí caracterizados, se o tribunal assim decidiu, volto a dizer, não participei do julgamento, ainda que tenha trabalhado na denúncia. Se foi caracterizada a fraude no processo pelo tribunal, o Gabigol ele cometeu uma infração à regra antidopagem. Isso precisa ficar muito claro. E a sanção, como eu já disse, já respondi, ela é a mínima para a fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai regredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Eu não conheço o caso com relação ao que foi discutido hoje em sessão de julgamento. O caso é fraude ou tentativa de fraude. Zinho, alguma questão, doutor João Guilherme? Eu tenho 2 dúvidas, né? Primeiro, agradecer, né, ao doutor João Guilherme por estar aqui conosco. Muito obrigado. E até como um ex-atleta, eu tenho 2 dúvidas, doutor. Desculpe a minha ignorância, mas eu vou perguntar. Os meus companheiros aí no programa falaram o seguinte, pegou 2 anos, mas voltou o tempo e praticamente é como ele cumpriu já 1 ano. Mas nesse 1 ano, o Mauro Naves falou muito bem, ele jogou, ele foi campeão. Como é que é essa punição? Também estou em dúvida. Ele pegou 2 anos, mas ano aí passado, ele já campeão cumpriu não, 1 ano, né, Zinho? mas ele não cumpriu. O Flamengo não ganhou nada ano passado de título. Não, ele foi campeão. O Flamengo não ganhou nada no ano passado, realmente. Mas ele jogou, né? Ele jogou, ele fez gols e poderia ter sido campeão. Perfeito, entendi perfeitamente a sua pergunta e eu acho que eu consigo responder. Vamos lá. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né? Do julgamento. Isso
o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. Então, nós temos a questão aí da retroatividade, que eu não posso dizer o porquê que o processo demorou tanto, porque isso aí diz respeito às reais condições que aconteceram com o processo, tá? Mas a pergunta foi muito bem feita e ela deve ser muito bem respondida e espero que à altura. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Você pode pensar, inclusive, no caso do Maradona. O Maradona foi flagrado com substâncias proibidas na competição, salvo engano, foi Estados Unidos, e ele... Sim, 94. 94, e ele a sanção dele, a suspensão dele, a substância proibida encontrada na urina dele não afetou a agremiação argentina. Então, só trazendo aí um paralelo para vocês compreenderem. Não, ficou perfeito. O Pogba agora é a mesma coisa. O Juventus não tem tem nada a ver coisa, com o que ele fez. É um caso individual dele. Mas foi legal essa resposta. Mauro, desculpa, eu só queria tirar a minha segunda dúvida. Vai lá. Em cima dessa primeira. Não, em cima dessa primeira até para a gente entender. Vamos dizer, então, ela foi retroativa, entende que não é para prejudicar a agremiação, mas acaba beneficiando ele também, porque ele já cumpriu 1 ano, caso seja mantida essa punição. Aí me vai a segunda dúvida. Ele vai recorrer. Não sabemos o tempo que vai durar esse julgamento. Caberia um pedido de ele continuar exercendo a sua função até esse julgamento acontecer? Seria um efeito suspensivo? Porque a gente vê alguns casos... a gente vê em outras situações, não de doping. Mas a pergunta, já que foi retroativo, não vai para o clube e ele acaba sendo beneficiado, porque... Ele exerceu a sua função nesse 1 ano. Então eu queria saber assim, se demora um tempo muito longo, cabe um efeito suspensivo para ele poder jogar até o julgamento? Aí é uma questão que envolve já as regras do CAS. E provavelmente, aliás, eu rendo as minhas homenagens ao Dr. Bichar e à doutora Juliana Vesum, que defenderam o atleta e defendem sempre com muito, muito carinho, são bons advogados. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão tentar essa solução para poder fazer com que o Gabigol continue jogando aqui no Brasil. Mas eu acho difícil de conseguir essa suspensão, esse efeito suspensivo. Tá bom. Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações aqui no nosso ESPN FC. Cara, gostei dessa pergunta final do Zinho. Foi uma pergunta muito boa. Cara, então já que vai demorar o Gabigol, vai recorrer, né? Já recorreu, se eu não me engano. E vai recorrer lá à Suíça, a última corte, se fôssemos falar. Vai recorrer ao STF, que é a última instância, né? Ao bambambam da parada, por assim dizer. Seria uma ótima pergunta. Como vai demorar esse julgamento? Porque o negócio é lá na Suíça, cara. O Gabigol atua no Brasil. Então eu tenho certeza que tem uma certa prioridade a outros casos do que o do Gabigol, que joga no Flamengo no Brasil. Certo? Vai demorar. Daí, caso esse julgamento do Gabigol seja invalidado, seja dado como errado, ele pague uma multa, por exemplo. Daí, esse tempo todo que ele ficou sem jogar, por conta dessa punição inválida, injusta, que nesse cenário ela foi neutralizada, foi apagada, foi cancelada, foi dada como inválida, essa pena pra ele. Daí, como que é resolver? Gabigol ficou 1 mês parado, vamos supor. Gabigol ficou 1 mês parado.
Daí, vai lá, a pena dele é invalidada. Não, vocês julgaram errado, ele vai pagar apenas uma multa, vai pagar só uma multa. Daí, como é que faz esse um mês parado, certo? Então, foi uma ótima pergunta do Zinho, mas eu duvido, cara. Eu não acho que o Gabigol vá ser beneficiado, porque as provas estão contra ele. Não caiu no doping, mas não dá pra garantir que essa urina é do Gabigol. Não dá. E já faz tempo que aconteceu isso. Como é que ele vai fazer de novo? Não tem como ele voltar no tempo e provar. Ó, aqui, ó, e agora eu vou urinar aqui. Como vocês podem ver, o Gabigol do dia X, na hora da coleta, não tinha nada. Não tem como. Não tem como provar. Esse é o problema. O Gabigol não caiu no doping, mas não tem como garantir a veracidade daquele exame. Não tem como garantir que aquela urina que ele deu era realmente dele. Esse é o grande problema. Esse foi o X da questão. É o que tá queimando a foto do Gabigol. Tá, não apitou no antidoping, você está como normal, mas nosso pessoal, nossos examinadores, nossos fiscais, não viram você urinando diretamente no potinho. E aí, como é que fica? Não deu nada de ilícito, mas como você prova que foi você que urinou aqui? Gabigol tem apenas a palavra dele. É isso que o Gabigol tem. Talvez se eu tivesse uma filmagem de uma câmera, mas não, ele deve ter ido no banheiro pra urinar. Então, a menos que o CT do Flamengo tenha câmeras na cabine do banheiro, como é que o Gabigol vai provar? Não dá, cara. Não dá. Eu tenho muita pouca esperança que o Gabigol vai conseguir se safar dessa, cara. Eu acho que dessa vez o Gabigol, infelizmente, caiu. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!